Olá, Jéssica. Olá, Manu. Vamos aguardar aqui uma galera entrar, ok? A gente já vai... Daqui a pouco a gente já inicia. Aí o Léo entrando também. Graça e paz aí, Léo. Graça e paz, Manu, Jéssica, Isabelle. Vai chamando a turma aí. Vai chamando a galera. Entrou mais um aí. Opa, mais um. Eu não vou saber identificar todos os nomes aqui, mas graça e paz a vocês que estão entrando agora aí. Eu sei que vocês já se conhecem, né? Boa noite aí. Deus abençoe tua vida. Eu creio que hoje temos muitas coisas para conversar e entender dentro da palavra de Deus sobre santidade, né? Santificação. Vai ser muito bom. Glória a Deus. Entrando mais gente aí, é isso aí. Vai chamando a turma, vai chamando a galera. Agora entrou a Letícia, tem alguns que dá pra gente saber, né? É isso aí. Vamos lá. Opa, tem gente já compartilhando, Léo. É isso aí, Léo. Compartilha aí. Compartilha, aproveitem e compartilhe esse tempo aí. Nesse tempinho você consegue chamar outros amigos, outros jovens. Aleluia. É isso aí, gente. Hoje, sexta-feira santa, né? Sexta-feira da paixão. Só lembrando, né? O verdadeiro sentido dessa Páscoa é Jesus Cristo. Essa Páscoa simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Amém? Que você possa refletir em tudo isso esse fim de semana. Domingo é o domingo da ressurreição, porque é o terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Cristo está vivo. Nós temos um Deus vivo, um Deus que vive dentro de nós e Ele se mostra vivo através de nós. É por isso que nós estamos hoje aqui pregando o Evangelho. Eu tenho certeza que você é um pregador do Evangelho. Amém? Bem, vamos já iniciar aqui. Deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou o pastor Marcos, né? Marcos Damascena, sou o pai da Isa, né? O pai da Isabelle. Eu sei que muitos de vocês são amigos e colegas da Isabelle, vocês estão aí no mover, né? Muito interessante, um mover tremendo, né? Que eu estou vendo, um mover que os jovens estão com sede, estão com fome da palavra de Deus. Eu fico muito feliz e eu creio que Deus tem coisas novas, coisas tremendas para nós jovens, né? Eu falo nós jovens que quando Deus chamou Abraão para ser um pai de nações, ele ainda era jovem para Deus. Então, nós somos jovens ainda, jovens de espírito. Glória a Deus. Olha o John aí chegando. Glória a Deus, John. É isso aí. Queridos, nós estamos aguardando, aí algumas pessoas também mandaram o link para conhecidos, mas eu quero fazer uma oração, né? Uma oração de início, e eu estou aqui acompanhando vocês. Vai ter momentos que eu vou parar, se você quiser
vou ler algum comentário, alguma coisa que for necessária no momento. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, tudo que Deus nos proporciona a fazer através da tecnologia, né? Olha lá, obrigado, hein? É Pedro, é isso? Pastor, você é jovem, só que há mais tempo que a gente. Obrigado. Eu só sou um jovem experiente, ok? Eu só sou um jovem experiente. E quando eu tiro um pouco mais aqui, essa barba aqui, eu fico um pouco mais jovem ainda. Vamos orar então? Graças a Deus. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, porque hoje nós estamos reunindo aqui jovens, Senhor, que o Senhor chamou. Jovens, ó Pai, que têm fome e sede da Tua presença, da Tua palavra. Ó Deus, no mundo que a gente vê, em que muitos estão perdidos, muitos estão, Pai, vencidos, ó Pai, por tantas coisas terríveis e ruins que o próprio mundo oferece para os jovens. E nós vemos, ó Pai, essa vontade, essa sede, essa fome desses jovens, ó Pai, da Tua presença e da Tua palavra. Ó Deus, jovens fazendo vigília, jovens, Senhor, pregando o Evangelho, ali do seu jeito, do seu modo. Eu fico feliz, ó Pai, quanto mais o Senhor fica olhando os seus filhos, ó Pai, cheios de vigor, cheios de vida, trazendo, Senhor, ó Pai, esperança, levando, ó Pai, a Tua palavra, a pregação do verdadeiro Evangelho para o mundo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, que possa ser momentos tremendos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, aquele que mora dentro de nós somos o templo do Espírito, ó Pai, que Ele possa nos trazer nessa noite clareza, revelação, ó Pai, sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Ó Pai, esse papo será um papo, Senhor, do céu, será um papo das coisas, não da terra, mas das coisas do céu. Eu te louvo por cada um que está aqui, Senhor, aqueles que ainda vão entrar, ó Deus, mas eu quero te agradecer, porque o Senhor, ó Pai, os escolheu para serem diferentes nessa terra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos conduza nessa conversa, nos dê total clareza e revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, vamos seguir então. Queridos, o desafio de viver em santidade no dia de hoje, né? É um desafio grande. Nós vivemos em santidade nos dias de hoje. Primeiro, eu quero começar aqui explicando um pouquinho para você, eu queria que você interagisse comigo aí. Eu sei que você é um estudioso da Palavra de Deus, eu sei que você não é aquele jovem que está boiando, né? Mas você está por dentro das coisas de Deus. E vamos falar um pouquinho sobre santidade, né? O que é santidade? O que é você viver em santidade? Isso é um dos motivos ao qual eu estou fazendo essa live, porque Deus colocou no meu coração essa preocupação pelos jovens de hoje. Eu vejo que hoje nós temos uma dificuldade muito maior do que anos atrás, né? Para o jovem viver mais próximo de Deus, para o jovem viver uma santidade, ou seja, o que é santidade? É você estar separado, né? Ser santo é você estar separado para Deus, separado para as coisas de Deus. Então, quando a gente fala que eu preciso entrar numa santidade diante de Deus, eu preciso me separar para Deus. Eu preciso estar mais próximo de Deus, né? Então, como que eu faço isso nos dias de hoje? Será que eu tenho que viver uma redoma? Será que eu tenho que ser alguém totalmente longe de tudo que está no mundo, né? Como que eu lido com isso, né? Muitos jovens fazem essa pergunta e eu queria que você interagisse comigo hoje se realmente essa dificuldade existe, né? De viver essa separação
para as coisas de Deus, né? Será que tem muita competição? Será que tem coisas que vão te atrair mais do que as coisas de Deus, coisas do mundo do que as coisas de Deus? E Deus colocou isso no meu coração para conversar com vocês, e é um assunto que a gente poderia falar aqui durante muito tempo, mas eu separei aqui algumas questões para a gente conversar, ok? Eu acho que você tem isso aí na tua casa, né? Tá aí ainda ou não? Clica aqui, ó. É bom sempre você ter a Bíblia livro mesmo, porque essa daqui não acaba a bateria, não dá pau na internet, né? Não dá lentidão e nem trava. Essa aqui é uma beleza, essa aqui você pode usar a hora que você quiser, né? Enquanto você pode, você tem como usar essa Bíblia aí. Eu quero ler com você 1 João. Pega a tua Bíblia aí, vamos lá. Eu sei que hoje tem muitas Bíblias eletrônicas, eu acho legal isso, eu acho super legal. Eu tenho também, eu uso bastante as Bíblias eletrônicas. Mas quando, por exemplo, você usa uma Bíblia online, você está lendo o versículo e do lado está passando uma propagandazinha que às vezes não é muito agradável, né? Te tira um pouco do foco, né? Então, olha lá, eu não sei quem é o OJV21. É o JV. Ô JV, é você, rapaz. Abraço aí pra você. A gente tem a dificuldade por causa da tecnologia, que a gente fica encantado, é verdade. Eu também gosto muito de tecnologia, demais. Mas tem vezes que você tem que desapegar um pouco. E uma dessas formas de você desapegar é você ter uma Bíblia e você olhar para ela de vez em quando, tá? Ok, vamos lá então, gente. 1 João 2,14. Para você lembrar, tá lá no final da Bíblia, né? Lá perto de Apocalipse. Olha só o que diz. 1 João 2,14. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Olha, presta bem atenção aí. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, olha lá. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Olha só o que diz o versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, em algumas Bíblias está escrito concupiscência, né, da carne, que é o desejo da carne, do seu físico, né, da sua vontade de pecar, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Olha só que legal esse texto aqui. Eu quero refletir um pouquinho com você nesse texto. Primeiro ele começa dizendo, né? Ele dá uma hierarquia aqui na família. Ele fala crianças, que as crianças conhecem os pais. Depois ele fala dos pais, né? Vos escrevi porque vocês conhecem, desde o princípio, né? Conhecem a Deus desde o princípio, mas ele chega na parte dos jovens, né? Jovens, vos escrevi porque vocês são fortes. Vamos falar de geração, ok? Geração. Nesse versículo a gente vê duas gerações, né? Alguém falou aí que eu sou um jovem, só que um pouco... como é que é? Só que já faz tempo, né? Um jovem, só que já faz tempo. Eu estou hoje aqui em duas gerações. Eu sou o pai da Isabelle, tá? No meu tempo,
as coisas eram um pouco diferentes, né? Um pouco assim, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Vamos pegar os dias de hoje, vamos pegar a parte profissional, por exemplo. Eu quero que você reflita comigo. Hoje uma empresa, o que as empresas estão fazendo? Elas dão preferência para 2 gerações, ou seja, elas pegam uma pessoa experiente, né? Ou um jovem há mais tempo que nem eu, e elas pegam uma pessoa nova, né? Por quê? Porque a experiência aliada à juventude vai dar um resultado muito bom, ok? Nós temos aí no mercado, hoje vocês aí estão estudando, mas daqui a pouco vocês estão fazendo faculdade, alguns já fizeram faculdade, mas vai chegar um momento que vocês vão enfrentar o mercado de trabalho. E quando você chegar lá, muita coisa nova vai acontecer, porque vocês têm alguma instrução do que vocês aprenderam, mas vocês não têm experiência. Aí vai ter sempre alguém lá que vai ter experiência, mas não vai ter toda essa facilidade com a tecnologia que nós estamos conversando hoje, estamos usando nos dias de hoje. Então, o que acontece? O que eu quero que você entenda, Deus ele tem que trabalhar com as gerações, ele vai trabalhar com as gerações. Hoje nós vemos muitas pessoas que nessa área de emprego, tudo, né, que querem desprezar, por exemplo, uma experiência de alguém ou querem desprezar o jovem que está chegando, né, que tem pouca experiência e acha que ele não vai conseguir lidar. Mas tem algumas empresas que já descobriram isso e estão juntando os dois, né? E qual é o resultado disso? O resultado é que eles vão ganhar em produtividade. Aonde você quer chegar, pastor? Esse texto fala que uma das gerações conhece bem, né, a Deus, né? E a outra geração é a geração que tem força. Queridos, os jovens eles têm muita força. Por que eu falo isso? Uma igreja que não tem jovem é uma igreja que praticamente é parada, porque o jovem é o que vai atrás, o jovem é o que gosta de estar na live, o jovem é o que gosta de participar, de evangelizar. Eu lembro que um tempo atrás nós fazíamos tantas coisas, né? E era uma equipe de jovens que fazia, né? Então a gente tinha o acampamento, a gente fazia um cultão na rua, né? Tem algumas coisas que se perderam. Hoje a gente vê muito forte essa questão tecnológica. Então mudou o jeito de fazer, mas não pode mudar a essência, né? Eu gosto muito de dizer que a época que eu vivi, né, a minha juventude, foi uma época tremenda, muito boa. Eu fiz muitas amizades, eu falei muito de Cristo, né, não tinha nada da tecnologia, mas nós interagíamos, nós falávamos coisas que às vezes para aqueles jovens que estavam no mundo era um absurdo, né? Ser crente era ser careta, era ser um monte de coisa. Não mudou muito hoje, mas hoje nós temos uma facilidade muito maior de pregar o evangelho, ok? De falar do amor de Deus. Mas, pois bem, as 2 gerações, elas estão dentro da igreja. Só que eu vejo que alguns jovens de hoje, eles não estão tão interessados em, vamos colocar aqui, em algumas atividades da igreja. Por quê? Porque de repente a atividade da igreja é uma atividade que não vai despertar atenção, não vai ser tão legal, né? Como seria uma reunião de jovens, né? Muitos de vocês estão fazendo vigílias online, estão fazendo grupos, né? Então vocês têm aquela liberdade, aquela força de agir. Então nós temos que entender
que hoje a igreja ela vai receber um novo avivamento. Um avivamento que não vai deixar de sair dos jovens. Né? Os jovens hoje, nós lemos esse texto, os jovens têm força. Os jovens têm muita força. E se a igreja, fala agora instituição igreja, você faz parte de uma igreja, glória a Deus por isso, que você fique firme lá, continue e apoie o seu pastor, apoie os seus líderes, amém? Glória a Deus por isso. Mas eu vou dizer para você, uma igreja precisa da força dos jovens. Aí nós voltamos na empresa, né? A empresa está ali com um monte de gente cheia de experiência, né? Sabe como conduzir aquele setor, mas chega na hora da tecnologia, chega na hora de ter força, não tem. E aí que o jovem entra. E no meio da igreja a mesma coisa, né? Eu vejo que hoje alguns jovens estão parecendo jovens velhos, né? Porque, queridos, vocês têm força. Vocês podem fazer o que vocês quiserem para propagar o Evangelho de Cristo. Mas para isso, precisa ter o quê? Tempo com Deus. Nós precisamos de tempo com Deus. Essas duas gerações são gerações diferentes, né? Eu lembro que algumas coisas que a gente pensava antes que eram assim coisas anormais, né? Anormais para nossa época, hoje já são normais para a sociedade. Então eu não preciso nem falar o que é, mas um tempo atrás coisas que eram absurdo para a sociedade, hoje já é normal. E nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para momentos em que o pecado no mundo vai ser cada vez, entre aspas, normal. Né? E o que os jovens vão fazer a respeito disso? Eu vou dizer para você, nós precisamos de jovens que vivam uma santidade diante do Senhor. Porque vocês vão ser aqueles que vão dar força para a igreja, vão trazer energia para a igreja, ok? Energia para o reino de Deus, para que as coisas aconteçam. Amém? Queridos, eu lembro, a gente não tinha sono, a gente topava fazer tudo, né? Tudo pelas coisas de Deus. E hoje vocês podem fazer isso. Nós estamos enfrentando sim uma pandemia, mas você tem um celular aí, um celular que pode fazer muita coisa, né? Um celular que é uma faca que corta dos dois lados. Você pode fazer coisas boas ou coisas ruins. Alguém respondeu aqui, Vivi Moraes, jovens hoje tem várias ferramentas para usar, coisas que não tínhamos a nosso favor. É verdade. É verdade. Gente, a primeira vez que eu usei o Google Meet, por exemplo, né, eu falei, uau, meu Deus, que negócio é esse? Que negócio louco é esse? Eu vou usar. Né? E a gente tem até um curso que a gente dá pelo Meet. Estamos encerrando agora uma turma, um curso que fala sobre o fim dos tempos, mas tem algumas aulas que estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no Facebook, né? Fala sobre os fins dos tempos. E é uma ferramenta tremenda, porque a gente pode compartilhar a tela, né? A gente tem alguns recursos lá muito bons. Veja só, você tem recursos. Né? Agora, por que você não faz? Essa é a pergunta. Por que você não faz? Será que pode ser uma preguiça, um ataque de preguicite, por exemplo? Será que pode ser vergonha? Sim, alguns têm vergonha, alguns não são tão descontraídos, né? Tão mais descontraídos na tela, né? Mas você pode mandar uma mensaginha ali, você pode postar alguma foto e naquela foto você vai falar sobre as coisas de Deus. Sabe, tem tantas coisas que você pode fazer. Agora, pastor,
Pastor Marcos, às vezes você viver essa santidade, ou seja, você viver separado para Deus, é uma luta tão grande, né? A Bíblia fala o quê? A Bíblia fala que nós temos dentro de nós uma luta da alma, né? E do espírito. Mas ela fala que o Espírito Santo e a palavra de Deus, né? Ela fala que a palavra de Deus ela é uma espada que corta dos dois lados também. E ela entra na divisão da alma e do espírito. Ou seja, você, através do Espírito Santo, você pode fazer coisas que você achava que não poderia fazer, porque essa força que esse texto está falando não vem de vocês. Essa força da juventude não é só uma força física, né? Por causa de vocês serem saudáveis, jovens. Não, é uma força espiritual que eu estou dizendo, porque a força espiritual, queridos, um jovem pode ser, como eu falei, pode ser um velho espiritual. Mas um velho espiritual pode ser um jovem. Um velho físico pode ser um jovem espiritual. Então depende não do seu físico em si, mas depende de você, quanto você quer que Deus te use, ok? Quanto você quer que Deus te use. Deixa eu ver até um comentário aqui do Pedro. Pastor, a pior a parte é a rejeição dos que se falam ser nossos amigos. Quando falamos a palavra de Deus, eles têm um tipo de repúdio. Isso sempre existiu, sempre vai existir isso, né? Porque as trevas, elas não se dão com a luz. Se essa luz aqui se apagar, você vai deixar de enxergar coisas. E quando a verdade entra, né, ela quer libertar a pessoa. Então, muitas vezes essa libertação é dolorosa, a pessoa não quer aceitar e ela não quer nem conviver, porque ela está cega, né? Ela está cega pelas coisas do mundo, né? Está cega pelas coisas do mundo. O Léo falando aqui, né? Preguiça eu nunca tive, mas o medo de não saber como as pessoas vão reagir. Olha, eu já tive esse medo. A questão é o seguinte, hoje, por exemplo, você hoje vai pregar para uma pessoa falando tete a tete, né? Hoje, muitas pessoas têm esse medo, eu já tive também, mas você não pode deixar isso dominar você. Por quê? Porque as pessoas são muito críticas, é verdade. Elas vão questionar, elas vão te pressionar. Hoje tem muitas pessoas que se dizem que não acreditam em Deus. Mas o que você tem que fazer? Você tem que começar, né? Você não pode criar essa barreira em você. Você tem que ir para cima e de uma forma muito simples, a mais simples que você tiver, né? Se você quer chegar numa pessoa, você pode chegar. Eu costumo dizer que a maior pregação que existe é a nossa própria vida. Esse está dentro do assunto que nós estamos falando, é santidade. Como que as pessoas te veem? Elas veem que você é uma pessoa diferente? Eu vou dizer para você, pessoa igualzinha aos outros, muita gente não vai nem notar, mas quando ela vê uma pessoa diferente, vai chamar atenção. Nem que às vezes ela não vai dar o braço a torcer, mas ela vai olhar para você e vai falar, uau, mas tem alguma coisa diferente naquela pessoa. E esse é o melhor tipo de pregação que tem, a tua vida, sabe? Quando um jovem lá de fora, ou qualquer pessoa, olha para você e fala, meu Deus, na verdade eu quero ser como ele é. Só que ele às vezes não dá o braço a torcer, né? Ele vai... Por quê? Porque ele também está com vergonha do clã dele, né? Da turma dele. Então ele tem que fazer bonito diante deles. Ele não vai dar o braço a torcer, mas quando ele olha para a tua vida e vê uma vida de santidade, isso vai chamar a atenção dele, ok? Isso vai chamar muita atenção dele. Exatamente, né? Só pelos nossos atos a gente consegue falar do amor de Deus, né? Não adianta, eu vou falar um monte.
Na internet, queridos, tem um monte de pregação aí. Você vai ver um monte de gente famosa falando. Você vai ver até pessoas que, sei lá, se dizem até evangélicas, gospel, né? Como se diz, o termo bem usado. Pessoas desse naipe, mas que não vivem conforme Deus quer que viva. Ou seja, não são separados para Deus. Eles estão ali apenas trazendo palavras, né? Deus usa as pessoas e vai continuar usando. Mas quando você reflete a sua santidade, uma vida de santidade, você tem condições de não apenas falar palavras, mas de você transmitir uma mensagem para outra pessoa de impacto, ok? Então, nós vamos orar para que essa vergonha caia por terra, sabe? Porque às vezes a gente não tem vergonha para outras coisas, mas quando chega na hora de Deus, né, de falar das coisas de Deus, o inimigo ele vai tentar te coagir, né, te impedir, e uma das formas que ele faz é tentar usar os teus sentimentos contra você mesmo. Amém? E lembre-se de um texto que fala: quando você está fraco, aí você é forte. Ok? Aí você é forte. Então, a sua força, volto a dizer, a tua força não vem de você. Quando esse texto aqui que nós lemos de 1 João fala da força dos jovens, nós estamos falando de uma força que vem do Espírito Santo. Amém? E eu creio, queridos, que nós estamos chegando num momento, num tempo em que nós vamos ser reavivados de uma tal maneira, de uma fome, de uma sede tremenda, sabe? Você vai acordar, você vai pensar nas coisas de Deus. Você vai, durante o dia, você não vai deixar de estar conectado nas coisas de Deus. Ok? É como se fosse essa rede, né, de Wi-Fi, uma rede de internet, que está atualizando a todo momento, né? É uma analogia muito boa que a gente pode fazer, porque quando você está conectado a uma rede e existem atualizações para você fazer, você vai receber aquilo e você vai se aprimorar. E viver em santidade é isso. Viver em santidade é você se atualizar. E como que eu faço isso, pastor? Não tem outro jeito. Você tem que se envolver com as coisas de Deus. Você tem que ler a Bíblia, tá? Você tem que orar mais, né? Você tem que jejuar, né? O que é o jejum? É você ter um sacrifício, um momento, entregar alguma coisa que vai te fazer falta, né? Às vezes até um jejum de tecnologia mesmo. Se você está muito dependente da tecnologia, faz um jejum, tira a tecnologia, né? Tira a TV, tira a internet, vai buscar Deus, né? Se você não consegue viver longe do celular, então quer dizer que aquele celular muitas vezes está tomando o tempo de Deus, ok? E é isso que nós temos que tomar cuidado, né? Agora, pastor, é difícil, porque essa luta que você falou é uma luta constante, né? E às vezes o lado que não deveria vencer, vence, que é o lado que nós temos muitos atrativos no mundo, né? Nós temos muitas coisas que o mundo oferece que nos chama, né? Que chama as pessoas, né? Quando fala aqui no versículo 15 de 1 João 2, diz assim: ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. O que o mundo te oferece é passageiro, o que o mundo te oferece é ilusório, né? Não vem de Deus. Mas por que a gente se sente atraído pelas coisas do mundo? Porque, queridos, aquilo que é contra a santidade e as coisas de Deus chama-se pecado. Ok? Pecado. E eu vou dizer para você, pecar muitas vezes é gostoso. Pecar muitas vezes é prazeroso. Então,
isso é o que o mundo chama, é o que são as armadilhas que o mundo traz, são as coisas prazerosas, né? São aquilo que vai atender o desejo da sua vontade, da sua carne, né? E vencer isso não é fácil. Vencer isso apenas com a força do Espírito Santo, ok? Nós vivemos sim uma geração que ostenta muito, né? Uma geração que, por exemplo, a internet às vezes é muito ilusória, né? Você vê aquela pessoa que posta ali, tá toda sorridente e quer mostrar o carro novo, quer mostrar o acessório novo. Sabe, queridos, muitas vezes ali é porque há uma competição dentro da própria rede que faz com que as pessoas não queiram estar por baixo, né? E elas vão ali tentar mostrar alguma coisa que elas não são, né? E isso vai atraindo elas cada vez mais e mais para o buraco, né? Então, a gente vive um mundo de ilusão, né? Alguém comentou aqui sobre a luxúria, né? O John. O pecado é luxuoso. Não se pode tentar alguém com terra, mas pode com um carro. É verdade, né? O que vai te atrair? O que vai te atrair? São coisas boas, né? São coisas boas que vão te atrair. O mundo vai te oferecer coisas boas. Agora, o que nós temos que orar? Gente, você tem que orar para que dentro de você tenha um firewall. Oh, agora tô falando bonito, hein? Firewall. Olha o pessoal da informática aí. Que ele vai detectar quando as coisas não são legais para você, são ruins, né? Então ele vai trazer para você uma clareza do que é de Deus, o que não é de Deus. Quem vive em santidade, ele ouve claramente as coisas de Deus. Quem vive em santidade, ele sabe o que é pecado e o que não é. Quem vive em santidade, por estar próximo de Deus, ele consegue discernir através do Espírito Santo de Deus, que é aquele antivírus que nós temos dentro de nós, né? Ele faz aquele check-up, aquela busca para ver se tem coisas ruins. Ele vai saber discernir o que é de Deus e o que não é, né? E quando você, a partir do momento que você sabe que não é de Deus, aí eu quero chegar nesse ponto. Você decide o que você vai fazer. Ah, pastor, mas às vezes eu não tenho força. Meu querido, minha querida, se você não tem força é porque você precisa aumentar a velocidade aí. Lembra que nós somos na internet? Você precisa aumentar essa força em buscar a Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você lê a Bíblia, mais força você vai ter para resistir às coisas do mundo. Ok? Resistir. Vai chegar um momento, né? Uma vez alguém falou para mim, vou até ler um texto em cima disso. Alguém falou para mim, pastor, eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer o mundo. Eu realmente tentei de todas as formas, mas eu não consigo, né? Mas vamos ler um texto aqui. Vou falar outro texto aqui que está em 1 Coríntios 6,12. Vamos lá ver. Eu não quero ler muitos textos aqui não, mas apenas uns 3 para a gente seguir o que está na palavra, tá? Vamos seguir o que está na palavra aqui, ó. Vamos lá, ó. 1 Coríntios 6,12. Dá um tempo aí para a galera achar aí na Bíblia. Olha só o que diz, ó. É um texto bem conhecido, você já deve ter lido esse texto aí, ó. A minha versão aqui é uma versão do século 21, tá? Vai estar um pouquinho diferente aí da tua, talvez. É uma versão muito boa, assim como a NVT, a nova versão transformadora, e a NVI, a internacional, tá? Vamos lá, ó. Versículo 12 de 1 Coríntios 6. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas, né? Paulo que está falando, o apóstolo Paulo, tá? Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
olha só, queridos, a vontade você vai ter. E você sabe quando que vai acabar a sua vontade de pecar? Quando você morrer ou quando você for arrebatado. Né? Agora, a vontade de pecar vai sempre bater na tua porta, não tem jeito. Nós somos carne. Né? Existe uma luta da carne, né? da sua alma, contra o seu espírito. Né? É por isso que eu sempre falo, às vezes a alma está aqui em cima. A tua alma está reinando na sua vida. Você é um homem, uma mulher, um jovem, dominado e guiado pela sua alma, os seus sentimentos, né? As suas frustrações, o seu pensamento, a sua forma de pensar. Mas quando você passa a viver uma santidade em Deus, o teu espírito, né? Nós temos alma, corpo e espírito, o teu espírito vai se fortalecendo, até chegar ao nível de você ser guiado pelo Espírito. E aí entra aquela força que nós falamos. O apóstolo Paulo está dizendo, eu posso, né? Todas as coisas me são lícitas em algumas traduções, são permitidas. Né? Mas será que convém? Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. Você é jovem, você pode fazer as coisas erradas. Ninguém vai te impedir. Mas a questão é, será que você deve fazer? Então, tudo que você for fazer, você tem que colocar essa pergunta. Eu tenho condições de fazer, mas eu devo fazer ou não? Amém? E quando você fizer essa pergunta para você mesmo, o Espírito Santo vai te trazer a resposta na hora. Né? Você vai fazer essa pergunta quando você estiver vendo um filme. Né? Lá tem filmes hoje... que são... hoje a coisa está mais escancarada, né? Assim, mas tem filmes que vão te fazer pecar, por exemplo. Para que você vai assistir aquele filme, então? Pastor, mas hoje, se eu for selecionar tudo, não vou assistir nada. Sim, é verdade. Daqui a pouco você não vai assistir nada. Ou, né, entrando não somente em filmes, mas vamos pegar jogos aqui. Né? Você pode jogar? Pode. Você pode assistir filmes? Pode. Né? Eu assisto muitos filmes, eu gosto de assistir, e principalmente, mas você sabe o que eu faço? Eu vou trazer uma dica, VIP aqui para você, tá? Toda vez que você for assistir um filme, ore ao Espírito Santo, para que ele coloque filtro nos seus olhos e filtro nos seus ouvidos. Porque dessa forma... você vai enxergar as coisas espirituais que estão, muitas vezes, enrustidas naquele filme, ou naquele livro, ou naquele jogo, ok? E vai chegar um momento que você vai separar o que é bom e o que não é. Né? E vai ter outros momentos que você não vai nem ter desejo de assistir aquilo, ou de participar de certas coisas, ok? Vou pegar um exemplo aqui, eu não sei se você gosta de filme de terror. Eu não gosto, porque não vai me acrescentar em nada. Né? Mas quando você pega, por exemplo, um filme, e eu quero fazer aqui um dia um papo com os jovens aqui a respeito de alguns filmes. Eu gosto muito de analisar os filmes, tanto no seu âmbito filme mesmo, né, como no âmbito espiritual, porque alguns filmes mostram muitas coisas pra gente, né, no reino espiritual. Então, quem sabe um dia a gente vai fazer isso aqui, tá? Mas você vai discernir, né, você vai ter um filtro dentro de você que vai te dizer, olha, eu devo assistir ou não. Esse exemplo, por exemplo, de um filme de zumbi, de terror. Gente, fala pra mim, o que isso vai acrescentar na tua vida? O que isso vai acrescentar na tua vida? Né? Então, não perca tempo. Viver em santidade, o desafio que nós jovens temos de viver em santidade hoje, uma das coisas que nós temos que passar das dificuldades é não perder tempo. Ou seja, você vai gastar o teu tempo com coisa que vai fazer você crescer. Né?
Qualquer dia nós vamos falar aqui sobre os Vingadores, sobre, né, esses filmes da Marvel. Tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode analisar nesses filmes aí. Muito interessante mesmo, né? Ok? Então, queridos, é isso. Você pode fazer coisas erradas, sim. Porque você está livre para fazer isso. Mas será que te convém? Uma vez me perguntaram, pastor, tem problema eu fumar? Tem problema eu beber? É proibido? A Bíblia fala que é proibido beber, por exemplo. Eu falo assim, olha, a Bíblia não relata nada sobre você te proibindo de beber. Mas ela fala em diversos textos sobre você cuidar de você mesmo. Né? E um dos textos que a gente fala hoje eu tenho que cuidar o quê? Do templo do Espírito Santo. Imagine só, né? Uma pessoa que é de Deus jogando, né? Bebendo demais, fumando, acabando com o corpo dela, que é o templo do Espírito Santo. Então, será que isso vai ser proveitoso? Será que isso vai edificar a sua vida ou não? Né? Aí a pessoa analisa, né? Fala, peraí, mas se até o mundo fala que eu não devo beber, e o mundo, né, alguns médicos falam que fumar, que beber é prejudicial à saúde, então basta eu usar a minha inteligência, a sabedoria que Deus deu e falar assim, para que eu vou fazer isso? Né? Em vez de me embriagar, eu vou me embriagar aonde? No Espírito. No Espírito Santo de Deus. Né? Tem várias coisas que você pode, alternativas que você pode adotar para você se entreter também. Não é que você vai ficar sem entretenimento, né? Você pode fazer tantas coisas eletronicamente, né? Agora recentemente saiu um filme aí. Como é que chama aquele filme lá? Musical? Um musical lá? Semana da Minha Vida. A Semana da Minha Vida, né? Alguns já devem ter assistido aí, né? É um começo, né? É um filme interessante, tem algumas músicas gospel, inclusive algumas que eu conheço, que são de jovens há mais tempo, né? Michael W. Smith, tem Amy Grant. Então, eu achei legal, achei muito interessante. Mas quando você analisa o filme por inteiro, você vê que não é um filme que enfatiza o evangelismo, por exemplo. Né? Não é um filme que vai contar de uma conversão, não é um filme que vai falar sobre o poder de Deus que transforma. É um filme de entretenimento, um filme legal, um filme que tem músicas legais, né? Mas não é um filme que vai propagar coisas tão tremendas como outros filmes, né? Talvez você me dê uma sugestão aí de um filme, sei lá, O Quarto de Guerra, né? Alguém falou aqui, é pena que tem namoro evangelístico, aí que tristeza. A Vivi Moraes colocou, enfatiza o romance. É verdade, eles enfatizam outra coisa. Queridos, a gente tem que prestar bem atenção quando a gente vai assistir algum filme, qual é a mensagem que o filme quer trazer, tá? Então, esse tipo de filme é um filme que eu chamo de um filme genérico. Por quê? Porque ele vai apenas, ele está ali para atrair um público gospel, um público evangélico, mas ele não tem, o seu foco não é o evangelismo, o seu foco não é exaltar o nome de Cristo. Mas tudo bem, é um filme para você se entreter, é válido algumas coisas que foram colocadas lá, né? Mas ele propaga um tipo de coisa, alguém colocou aqui, namoro evangelístico, né? Propaga algumas coisas perigosas, né? Você vê, não mostrou a conversão do rapaz. Então, é meio que perigoso isso, né? Você mostrar esse lado desse tipo de namoro, né? Ok? Então, queridos, eu só quero enfatizar aqui, hoje é difícil para você jovem, é um desafio você estar em santidade, porque o anormal de ontem, hoje, já é normal. Eu vou dizer para você, daqui um tempo muito curto,
o anormal que é hoje vai ser normal. Então nós estamos caminhando para um tempo esquisito, viu? Um tempo que nós vamos precisar dessa força de vocês, jovens de Deus. Agora eu falo com você, tem jovem de Deus aí ou não? Cadê os jovens de Deus? Dá uma glória a Deus, irmão. Dá um aleluia aí. Vocês são os jovens fortes ou não? Amém. Glória a Deus. Lembra do texto, vos escrevi porque sois fortes. E quando traz essa força, quer dizer, esse texto está dizendo, vocês vão fazer a diferença, ok? Vocês vão fazer a diferença nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, eu quero apenas ler um texto aqui, depois se você quiser... nós vamos orar, né, por todas essas coisas, em nome de Jesus. Eu quero ler um último texto aqui, que está em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Amém? Você achou aí? Olha lá, o JV escreveu, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É isso mesmo. É só assim, né? E aqui vale até uma dica antes da gente ler esse texto aqui. Tem coisas, queridos, tem um outro texto que fala que tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Vai ter coisas que você só vai vencer, pecados que você só vai vencer com jejum e oração. Não tem jeito, você vai ter que se consagrar, você vai ter que buscar de Deus, você vai ter que participar de vigília, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que decorar versículos, saber falar da palavra de Deus. Se você não fizer isso, né, você não vai conseguir vencer aquilo, porque precisa de consagração e santificação. Hebreus 12, 14. Já estamos quase terminando aqui a nossa conversa. Olha só. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só o que esse texto está falando. Sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Esse nosso corpício aqui, ele vai ser transformado um dia, né? Porque esse corpo, ele não pode ver o Senhor, não pode ver a Deus. A gente canta aí, quero te ver, né? Tantas canções aí que falam, quero ver o Senhor, mas para isso a gente precisa ser santificado, buscar a santificação. Mas esse corpo mortal não vai ver. Agora, quando começa a santificação? Não é apenas quando você for arrebatado ou você estiver diante de Deus. A santificação, a separação para Deus começa ontem, ok? Começa agora. E ele continua dizendo, ó, versículo 15, cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, olha a sua alma aí, ó, os desejos da tua cabeça, dos teus pensamentos, brotando, vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Qual é o maior meio de contaminação que a gente vê hoje? Alguém sabe me dizer aí? Fala aí para mim. Dá uma dica aí. Eu estou falando desse tipo de coisa, né? Estou falando do corona não, tá? Não estou falando do Covid não. Eu digo assim, nós estamos vivendo também uma epidemia de uma enxurrada de raiz de amargura, de depressão, de coisas ruins. A internet, olha o Léo falando aí. É exatamente isso, a internet. Sabe, porque hoje a internet virou o quê? Virou uma propaganda, um marketing
do que as pessoas estão sentindo, né? Eu estou mal hoje, então eu vou desabafar lá na internet. Eu não concordo com certas coisas, então eu vou jogar tudo na rede, né? Vou jogar tudo na rede. Então, deixar não ser contaminado por essas coisas que a internet propaga, né? Que o mundo propaga. E o último texto que eu quero ler é: ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Você lembra da história, né, de Esaú e de Jacó? Né? Você já leu esse texto, né? Pelo menos uma vez. Ele vendeu, por causa de um prato de comida, um guisado, ele vendeu o direito e as bênçãos de primogênito, né? E ali não teve jeito, não teve como voltar atrás, ok? Não teve como voltar atrás. Eu vou dizer para você, o tempo que você perde, não dá para voltar atrás, ok? A santidade, a santificação tem que começar agora, hoje. Esquece o que passou, né? Mas você tem que voltar a crescer em Deus, ok? Não troque as coisas que Deus tem para você, a fortaleza que Deus tem para você, por um prato de comida passageiro. Esse prato de comida quer dizer as coisas do mundo. O que o mundo te oferece vai ser muito passageiro, rápido. Aquelas emoções vão acabar, aquela ostentação vai acabar, mas se apegue às coisas de Deus, às coisas do Pai. Deus tem bênçãos para você, jovem. Deus tem coisas tremendas, mas não tem como você entrar numa santificação hoje sem você fazer a tua parte. Eu quero aqui trazer essas considerações finais, né, aqui para vocês. Deus já fez a parte dele, Deus faz a parte dele, o Espírito Santo faz a parte dele, mas você tem que fazer a tua parte. Qual é a tua parte? Deixar a preguiça. Qual é a tua parte? Dizer não para o mundo. Qual é a tua parte? Usar esse filtro que é o Espírito Santo quando você estiver na hora do seu entretenimento, no filme, é atitude, isso mesmo, atitude pessoal, no filme, no jogo, nas redes, na conversa, e você vai começar a entender o que realmente está te edificando ou o que está te deixando cada vez mais afastado de Deus, ok? E não deixar de jejuar, de orar, como diz aqui o Léo, ok? Jejum e oração nunca saiu de moda. Isso sempre vai ser uma forma mais rápida, né? Como se aquele que participa do jejum, de oração e da leitura da palavra, a conexão dele vai ser muito mais rápida do que aquele que tem uma banda larga, fraquinha, o sinal cai toda hora, porque ele não tem os acessórios necessários. Amém? Deixa eu ver aqui algum comentário. Murilo. Aqui, tem alguém aqui, ó. O pessoal das antigas aqui, ó. Pastor, minha mãe disse que evangelizava com o Senhor, com os jovens da Batista Água Viva. Muito bem, glória a Deus. Foi um tempo muito bom lá, muito tremendo, né, Murilo? Glória a Deus pela vida da tua mãe, em nome de Jesus. Aqui não segue, por favor. Ponto por favor. Não sei quem é, mas temos que abrir mão das coisas que nos satisfazem para vivermos as promessas que são eternas. Glória a Deus. Quem é? É a Melissa. É a Melissa. Melissa, ó, glória a Deus pelo teu comentário aí, né? Opa. A Dani tá aqui também, ó. A Dani. Deixa eu pegar. Em meio a tanta escuridão, temos que ser a luz do mundo. A Dani, Dani, lá de Ouro Fino. Glória a Deus. Somos sal da terra, luz do mundo. As palavras aí do Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, queridos. Era esse bate-papo que eu queria falar com vocês. Eu quero orar pela vida de vocês.
e dar aqui mais um conselho. Filtre mais as coisas que você participa, né? Filtre mais o seu tempo, gaste o seu tempo, ou seja, invista mais nas coisas de Deus, ok? Em nome de Jesus. Você não é, mais uma vez, você não é proibido de assistir filme, de fazer nada, mas sempre analise para ver se aquilo vai te fazer bem ou não, espiritualmente falando, né? Ok? O Espírito Santo vai trazer a clareza para você, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar então. Aleluia. Aqui o pessoal dando glória a Deus. Eu gostei muito de bater esse papo com vocês. Eu estou fazendo um estudo a respeito só de tecnologia, né? Os pós e os contras. E depois eu vou deixar um grupo, nós vamos ter um grupo de estudos, e se você quiser participar também, ok? Independente de onde você está, em nome de Jesus, eu vou dizer para você continua firme aí na igreja que você está. Meu caro, minha cara, se você está longe da igreja, né, ou está afastado, e é por causa da pandemia, não deixa isso te enfraquecer, ok? Não deixe isso te enfraquecer. Assim que voltar aos cultos, vai para os cultos presenciais, não deixe esfriar. E você é responsável em botar fogo espiritual nos outros jovens, não deixar eles desanimarem, porque realmente não é fácil, mas eu creio que Deus está liberando uma unção renovadora para esses jovens de hoje. Jovens, vocês são fortes, amém? Aqui também... A Cida, né? A Cida aqui, ó. Deus abençoe você, Pastor Marcos, a todos os jovens maravilhosos. Realmente essa turminha é 10, né? A Jéssica aqui. Pastor, tem que fazer um quadro chamado Papo com os Jovens. Vamos fazer. Aleluia. Etim, aqui o John. Um abraço aí, esse pessoal, essa galera da Etim aí, da ETEC. O pessoal tá fazendo aí uma célula aí online que tá poderoso o negócio. Às vezes o celular até sai faísca assim de tanto fogo nessas vigílias do povo aí. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Nunca pare de adorar. Glória a Deus. Eu vou salvar essa live sim, tá? Vou salvar pra gente depois compartilhar aí com as pessoas, com os outros jovens. Vamos orar então? Aleluia. Glória a Deus. Você crê nesse momento que o Espírito Santo que está dentro de você... Olha, nós estamos aqui pela internet, né? Ele pode te tocar nesse momento, ele pode fazer com que você esteja mais forte. Eu vou orar para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo te torne um homem, um jovem, uma jovem mais forte a partir de hoje, amém? Você vai ver a diferença. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, te agradecer, Senhor, por cada jovem. Ó Deus, meu coração se enche de alegria, porque eu estou vendo jovens que têm fome, que têm sede da Tua presença. Eu pude viver, Senhor, num tempo tão maravilhoso. A gente buscava o Senhor, a gente não tinha horário, a gente fazia vigílias, a gente fazia acampamentos, e ali a gente buscava o poder de Deus e se afastava do mundo. E eu vejo que hoje, Senhor, existem tantos desafios para esses jovens. A tecnologia, os entretenimentos, a rede social, Senhor, tantas coisas difíceis de se lidar. Ó Pai, mas não são impossíveis, porque dentro deles, ó Pai, existe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que o Senhor deixou para nos consolar, para nos guiar. O Espírito Santo é aquele que o Senhor deixou para nos trazer uma clareza do que é errado e o que é certo, do que é santo, do que é profano, Senhor. Em nome de Jesus, a minha oração é para que Tu, Espírito Santo, venha sobre eles nesse momento. Em nome de Jesus, trabalha no interior deles. Eu oro nesse momento, porque também existe aqui, ó Pai, almas que precisam ser curadas. Senhor, nós conversamos aqui, falamos sobre o medo,
Falamos sobre muitas vezes a preguiça. Falamos, ó Pai, sobre essas dificuldades que existem na hora que nós vamos pregar o Evangelho, na hora que nós vamos buscar o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, cura. Cura esse jovem nesse momento. Ó, que a fortaleza, não do mundo, não da sua alma, mas a fortaleza do Espírito Santo seja mais, ó Pai, presente na vida deles. Em nome de Jesus, cura, Senhor, cura a mente agora, cura os pensamentos, cura os traumas. Cura os traumas desses jovens, Senhor, que muitas vezes recebem bullying. Bullying, Senhor, porque são evangélicos, porque são, ó Pai, convertidos. E muitos outros, ó Pai, os desprezam. E esses jovens convertidos muitas vezes se sentem sozinhos. Muitas vezes eles se sentem isolados e são vencidos por esse sentimento de angústia, de tristeza. Pai, eu quero declarar, ó Pai, eles não estão sós. Eles não estão sozinhos porque o Espírito Santo é a força deles. E, ó Deus, e como nós falamos aqui, Senhor, existem aqueles experientes que estão orando por eles. Nós somos a guarda deles porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós vivemos um tempo tremendo de avivamento e hoje nós estamos passando, ó Pai, algumas coisas para essa nova geração. E, ó Deus, nós somos a cobertura espiritual deles. Nós somos, Senhor, aqueles que vão orar, que vão interceder por esses jovens e eles vão vencer, porque a Tua palavra diz, eles já venceram o maligno, eles já venceram o diabo. Em nome de Jesus, eles são fortes, Senhor. Mas cura essas almas, cura esses pensamentos, ó Pai, muitos pensamentos de pecado, ó Pai, prisões ali de alguns que não conseguem se desvencilhar do pecado, Senhor. Ó Deus, o pecado da masturbação, pecado, Senhor, do pensamento impuro, pecado, Senhor, da mentira, tantas e tantas coisas, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todas essas fortalezas que o mundo construiu na mente deles, caia por terra agora, como o Senhor fez com as muralhas de Jericó. Elas caíram por terra, ó Pai, e foi a um soar, ó Pai, de adoração. Foi a um soar, Senhor, de um som tremendo, ó Pai, da Tua trombeta. E a Tua trombeta soa nesse dia, nesse momento, sobre a vida de cada jovem. E essas muralhas estão caindo em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro esses jovens curados. Eu declaro esses jovens libertos. Eles têm a força do Espírito Santo. E eles vão conseguir vencer, ó Pai, porque a Tua palavra já diz que eles já venceram em nome de Jesus. Pai, eu te peço, põe filtro nos olhos, põe filtro nos ouvidos, para que quando eles estiverem, Senhor, ali no entretenimento, nos filmes, nos jogos, nas redes, ó Pai, eles possam discernir, saber o que é certo e o que é errado. Espírito Santo mostra, Espírito Santo traga uma vontade para eles cada vez maior de estar na Tua presença, ó Deus, de estar na presença de Deus, e cada vez mais que eles tiverem essa vontade, menos vontade de estar em outras coisas eles vão ter, Senhor, porque a vontade de estar na Tua presença vai ser cada vez maior e maior. E eu profetizo isso, Senhor. Vem Espírito Santo, vem trabalhar na vida deles, em nome de Jesus. Nós estamos num fim de semana de ressurreição, que esses jovens de Deus venham ressurgir na força do Espírito Santo, em nome de Jesus, que não sejam apenas bocas falando, pregando sobre versículos, que não sejam apenas bocas cantando músicas nos cultos, mas sejam aqueles que vão fazer a diferença, aqueles que vão falar, olha para mim, como Paulo fez, pode me imitar porque eu imito a Cristo. Em nome de Jesus, serão luz para este mundo, sal para essa terra. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço mais uma coisa, dê experiências espirituais para eles, experiências como eles nunca tiveram. Dê, ó Pai, batiza com o Espírito Santo. Ó Pai, que o fogo do Espírito Santo esteja neles, que eles possam ter experiências espirituais em Ti, coisas tremendas, que o Espírito deles vai se tornar mais forte do que a sua alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu acredito que, se vocês quiserem, a gente pode ter uma outra live. Nós vamos salvar essa, vamos compartilhar depois. E fiquem firmes, se ponham firmes, né? Estejam juntos, né? Vocês têm força na igreja, vocês têm força nessa humanidade, né? Força não apenas na área da política, né? Para fazer coisas, ser militante, nem nada disso. Não estou falando disso, estou dizendo força
para pregar de uma forma muito inteligente e muito criativa a palavra de Deus de todas as formas possíveis. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Espero que em breve possamos estar no nosso encontro aqui mais uma vez. Depois nós vamos divulgar aí esses grupos e nós vamos fazer a diferença para a honra e glória do teu nome. Amém? Jovens vos escrevi, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai na paz, eu te abençoo.